Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Temas Adventistas. Meu nome é Evandro Cunha e não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo, partilhá-lo com os seus amigos, familiares e até mesmo inimigos. E se desejar, você também pode deixar os seus comentários, desde que eu faça de forma respeitosa, né, e sincera. E também, se desejar, você pode nos seguir nas redes sociais. Pessoal, essa semana, aliás, a semana passada, né, eu recebi uma notícia de um pastor, um colega nosso, não vou estar mencionando o nome aqui porque não conversei com ele previamente, que está sendo, eu acho que todos conhecem, eu vou estar mencionando, mas muitos conhecem, porque ele postou coisas aí na internet, né, então coisas públicas. Um grande apologista, né? Ou seja, um grande defensor da doutrina adventista, muito habilidoso, assim como o Ezequiel Gomes, como o Sérgio Monteiro, e estão sempre na televisão e nas redes sociais fazendo debates e de forma muito rica, né? De forma muito criativa, transmitindo a mensagem adventista em um contexto até de hostilidade, né? Que nem sempre é de acolhimento. E eu fiquei muito triste, né? Porque algum tempo atrás eu tinha conversado com ele, eu vi algumas postagens dele e já tinha previsto, né? Não sou profeta, mas conheço o que é seres humanos e conheço muito bem a estrutura administrativa da Igreja Adventista, né? E quando eu vi algumas postagens dele, eu falei para ele, disse, olha, você vai ter problema, é melhor você se aquietar aí e tal. Ele, mas rapaz, como aquela velha história, né, de um homem de Deus querer fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, né, e ser ameaçado de ter a sua cabeça cortada, né. Mas, como isso é uma questão muito pessoal, né, que eu já fiz isso também no passado, né, não foi demitido por causa disso, né, mas hoje com certeza seria, né. Mas eu fico impressionado como em pleno século XXI a administração da Igreja Adventista aqui na América Latina, eu não tenho conhecimento de outras partes do mundo, né, não sei onde eu passei na Europa, mas agora, né, não posso falar de outras partes do mundo, falo aqui da América Latina de forma especial do Brasil, né? Como os nossos administradores têm assumido uma espécie de síndrome de Lúcifer, né? De acharem que são deuses sentados ali no trono do Todo-Poderoso e capazes de fazer o que eles bem entenderem. Porque quem é que vai questionar a palavra de um presidente de uma divisão, no caso aqui da nossa divisão sul-americana, né? Pessoal, isso é um problema muito sério, porque, como eu já tenho falado em outros vídeos, eu não creio que seja a pessoa em si apenas, entendeu? Que é o pastor fulano, que é presidente e que é um cara mau, é um pilantra. Eu não creio muito nisso, sabe? Mas eu creio que é o sistema que precisa de um revivamento, de uma reforma urgente. Urgente. Porque é esse sistema que deveria ser o grande canal, né, de divulgação da mensagem, né, e tem sido um canal da Santa Inquisição dentro da igreja, né? E quando eu digo Santa Inquisição, da forma mais irônica e também da forma mais pejorativa possível. Ou seja, os pastores adventistas não podem mais abrir a boca para dizer nada, né? Eles podem ver as coisas mais erradas acontecendo e tem que ficar calado. Se ele abrir a boca, será levado para uma comissão onde os seus amigos, né, se transformam em inimigos, e isso é bíblico, né? Lembra lá de Daniel e o rei Dario, né, que a Bíblia diz que era um amigo, mas quando Dario foi pressionado em perder o seu posto, né, ele jogou o seu amigo Daniel na cova dos leões, né?
Eu acho fantástico esses arquétipos bíblicos, né? Ou seja, e eu já vi isso, já passei por isso, né, de algo semelhante, de ver pessoas tão boas, né? Inclusive hoje atualmente já existe um estudo psicológico chamado efeito Lúcifer, né? Onde estuda como pessoas boas são capazes de fazer coisas diabólicas, né? Coisas diabólicas. E algumas semanas atrás eu assisti um filme chamado Um Bom Homem, que tratava de um professor universitário. Eu não sei se era baseado em fatos reais, se era fictício. Na Segunda Guerra Mundial, e Hitler, de acordo com a ficção lá, mostrava que tinha lido o romance desse professor, onde o professor contava a história de um esposo, cuja esposa estava em estado terminal e que estava sofrendo muito, e o esposo a mata como se fosse um ato de amor, para que ela deixasse de sofrer. Por amor, né, para evitar a dor e etc, etc. Aquela Eugenia escreveu um livro defendendo essa ideia de você eliminar aqueles que estão sofrendo, né? Esse professor era um inimigo teórico, do nazismo. Mas, de repente, ele recebe uma patente, né, militar, da CIA, né, de alto escalão, e sem ter feito uma carreira, né? Aí o camarada pessoas boas. Mas quando assumem determinadas posições na obra, né, na estrutura da igreja, e eles têm que exercer um papel, desempenhar um papel do cruel, do carrasco, né? E ele seja o próximo, entendeu? Então é um sistema, pessoal. Eu preguei algumas semanas atrás na minha igreja, e eu falando para os irmãos do nome cria, mas ele tem o poder de desvirtuar, de desfigurar, né? O diabo foi lá e deturpou as coisas, né? Nós sabemos disso. O primeiro tempo foi um templo, ou se está no meio da rua, não faz mais nenhuma diferença. Veja, parece que estão se repetindo. Então nós estamos copiando, falamos besta de não sei quantas cabeças, né? Eu acho que o medo que a gente deve ter hoje é as mãos atadas, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Então, indignado, né? É a indiferença do nosso povo. O nosso povo está tão preocupado com política, se é da esquerda, se é da direita, se é comunista, entendeu? Nem aí. Ninguém chora quando um pastor desse se sai. E às vezes coloca até em dúvida, será que esse pastor não fez alguma coisa errada não, para a obra colocar, parar por aqui? E vamos orar, né? Ore por esse pastor. Ok, pessoal, então fique com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda, e de partilhar essas lamentações. Fico muito triste quando essas coisas acontecem, porque a gente ama a igreja e a gente gostaria que as coisas estivessem andando em outro caminho, né? Mais um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.